Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Professor Lucas e eu vou trabalhar com vocês no Oficiano sobre jogos digitais. Os jogos digitais, eles são implementados em diversas plataformas, que podem ser consoles, pode ser computador, pode ser celular, e nosso objetivo é construir um jogo objetivo e simples de maneira mais sucinta, utilizando-se de um ambiente que não precisa nem instalar, nem no computador nem no celular. Até porque jogos, em geral, quando se fala de jogo, a maioria associa jogos extremamente elaborados, mas dá para fazer jogos simples. E olha que a gente vai descobrir que é possível fazer de maneira simples e rápida juntamente. Vamos lá. Primeiro, que é um jogo digital, é uma história com interação. E nessa história com interação, a gente precisa primeiro basear-se qual é o tipo de jogo, até porque existe uma variabilidade de jogos enorme. Existe jogo de corrida, jogo de luta, jogo para estratégia. E observando essa questão do qual contexto a gente vai trabalhar esse jogo, a gente vai utilizar dois conceitos. E nesses dois conceitos são plataformas online, exemplo Scratch e o Microsoft MakerCode modelo arcade, que são aqueles jogos antigos em que a gente tinha desenhos mais pixelizados, que são desenhos em pontos, estilo Minecraft. E é o que a gente vai se basear, que é o Microsoft MakerCode Arcade. Dentro dessa mesma concepção, esse é um ambiente, praticamente todo o ambiente do MakerCode Arcade. Ele traz um ambiente de programação, tá lá o ambiente de programação e também a simulação em tempo real. A partir do momento que é adicionado uma linha de programação, um bloco de programação, no mesmo instante ele é simulado. Isso não é somente nos computadores, mas também é possível nos celulares. Para isso, a gente tem limitação, como qualquer jogo tem limitação, mas a maior limitação está na sua imaginação. Então, como a imaginação não tem limite, esbanje criatividade, e é possível fazer usando o máximo da sua criatividade. Aos poucos você vai utilizando e conhecendo um pouquinho mais do ambiente, e aí você vai conseguir implementar muito mais coisas, utilizando-se dos princípios básicos do que é um jogo. Logo, Get Started. Logo, quais características básicas que a gente vai precisar? Uma história. Nossa história vai ser desenvolver um game que é voltado para a educação alimentar. Logo, eu preciso de cenário, e o nosso cenário vai ser bem simples, simplesmente um fundo de uma única cor. É necessário também a ideia de um personagem, logo a história tem que ser baseado, tem que estar dentro desse contexto. Nosso personagem vai ser uma menina, que a gente vai chamar de Tully, e ela vai ter a característica de ser 8 bits. Dá para fazer animação utilizando essa plataforma MakerCode? Dá para fazer. Leva um pouco mais de tempo, mas consegue sim. Outra coisa importante em qualquer tipo de jogo são as regras. Logo, quando a gente definiu a história, é um jogo em que ela vai precisar se educar em relação à alimentação. Logo, existem coisas que ela pode se alimentar, que ela vai ganhar muito mais vida, e existem situações em que, se ela se alimentar mal, ela vai acabar perdendo a vida por excesso de comer coisas que não são saudáveis. E aí, dentro dessa perspectiva, vamos lá para o site. Vamos utilizar aqui o site do Microsoft MakerCode Arcade. Lá no MakerCode Arcade, no Microsoft MakerCode, você entra nesse ambiente. Quando você vem aqui no Arcade, ele já abre aqui. Você pode, se você quiser, deixar salvo seus projetos. Você entra com a conta Microsoft, já que é uma iniciativa da Microsoft. E vamos lá, criar o nosso projeto. Alimentação, colocar tudo maiúsculo, alimentação saudável, saúde. Então vamos lá criar o nosso jogo. Ele já está baseado aqui. Esse onde está é o início. Assim que o jogo começa a simular, ele vai simular o que está aqui dentro. Então, para isso, a gente precisa primeiro definir um plano de fundo. A gente vem aqui nessa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta opção, e a gente vai colocar o solo, Set Background Color. E aí eu escolho uma cor de fundo, vou colocar um azul
poderia ser verde, não importa, aí vai da criatividade de vocês. É claro, tem um plano de fundo? Beleza. Agora é necessário a gente adicionar o nosso personagem. Eu venho aqui e vou adicionar a primeira opção aqui, ó. Vamos dar um nome ao nosso personagem, chamar ela de Tully. Lembrando que o nosso personagem é um player e a configuração dela, quando a gente clica diretamente nessa opção aqui, ó, aqui, esse quadradinho, ele fica assim com configuração 16 por 16 bits. Ah, mas eu não posso fazer do jeito que eu quiser? Pode, você pode desenhar, mas a gente vai, para ganhar tempo, a gente vai pegar um personagem já pré-definido, que é a princesinha. Essa é a nossa Tully. Nossa Tully, por enquanto, não consegue se movimentar. Se eu ampliar aqui, ó, nessa opção, eu estou mexendo aqui nos direcionais e a minha personagem ainda não se move. É necessário adicionar essa movimentação. Venho aqui em Controller, adiciono aqui mover e eu preciso dizer que quem é que eu vou mover? A minha personagem, Tully. E aí, para tentar deixar bem claro a velocidade com que ela vai se mover, eu já posso só apertar no maisinho aqui, ele já vai para o máximo que ela pode se mover. Então lembra que antes não conseguia, agora ó, consigo movimentar. Tem uma limitação agora. Que limitação é essa? Que a minha movimentação tá ok, só que se eu vir muito para a esquerda ou para a direita, ela sai da área de visualização. Logo eu vou precisar adicionar para que ela fique limitada à tela. Aí para isso eu vou precisar vir nesta opção daqui, ó, Spirit. Eu vou descer um pouquinho, ó, efeitos, tem várias opções, Project, Overlaps, e nosso objetivo está aqui. Eu preciso fechar nosso personagem, então eu venho aqui Set, mais Spirit, que é nosso personagem, Start on Screen, então ela vai ficar fechada. Só que ó, ainda não foi, ela não está fechada ainda, ele já dá um erro. Opa, quem é que vai ficar fechado a esse ambiente? No caso a tela, nossa personagem Tully. Agora ela não mais sai da tela, ela fica limitada à tela, ok? Outra coisa importante é já que ela é um jogo voltado para alimentação, em que ela consegue ganhar a partir do momento que ela se alimenta bem, o que é que a gente vai fazer? É necessário adicionar vida, informações, life, e aí eu adiciono set life to. Nesse caso aqui, ele já inicia o jogo com 3 vidas. Posso adicionar mais? Posso. Aqui 5 vidas. Automaticamente ele já roda o programa e aí fica ali. Só que até agora eu só tenho minha personagem principal. Eu preciso adicionar agora os antagonistas do meu jogo de alimentação. E aqui eu vou destacar 3. Um que vai ser benéfico, que vai ser uma alimentação saudável, e 2 que não vão ser saudáveis. Poderia ser somente 2? Pode, não tem problema. Só que é claro, outra situação, eu não posso fazer com que ele apareça várias vezes, muitas vezes, senão fica muito cheio minha tela. Eu vou limitar o aparecimento desses objetos. Para isso, eu venho aqui em Game, eu venho aqui, ó, On Game Update Ever. Então ele vai ficar atualizando, vai mostrar esses personagens com um tempo entre eles. E para isso a gente vai adicionar mais uma situação. Que situação é essa? Que vão ser 3 personagens, 2 que vão me ajudar e um que não vai, um que vai me ajudar e 2 que não. Para isso eles vão aparecer de maneira aleatória. E para aparecer de maneira aleatória, eu vou aqui, ó, no Control não, Spirit. Eu vou escolher a situação referente ao meu personagem.
Deixa eu só localizar. Não. Deixa eu localizar aqui. Não é para destruir. Só um instantezinho que eu estou tentando localizar aqui, que a gente não lembra de tudo. Cadê? Opa, não tá aqui não. Tá de cima. Vou pegar personagem. Eu vou pedir para ele aparecer de maneira aleatória. Para aparecer de maneira aleatória, como são 3 personagens, eu venho aqui, ó, pick random. Isso vai me definir que ele vai aparecer de maneira aleatória 3 personagens. E aí eu chamo esse personagem de comida. As comidas que vão aparecer. Come. Ok? Ele vai ser de 1 a 3. Então ele vai ser aleatório os personagens que vão aparecer. E aí, a partir do momento que eu setei que vão aparecer 3 personagens no meu jogo, agora eu vou dar a condição que esses personagens apareçam. E aí eu venho agora num condicional lógico. Isso é extremamente importante. Vou colocar se não, porque essa condição lógica? Porque se for 1, eu vou pegar a situação lógica novamente igual, uma comparação. E aí o que é que eu vou comparar? Eu vou comparar a situação envolvida ao meu come, que são as minhas variáveis. Vou pegar a variável come, vou dizer, se ele for igual a 1, vai aparecer o primeiro personagem. E eu vou chamar isso não de personagem, como a minha tool. Eu vou chamar aqui, vou chamar de project. Por que project? Porque é alguma coisa que vai aparecer com uma certa velocidade no meu ambiente. Então, e aí aqui, ó, novamente cliquei no quadradinho, deixa eu voltar. Ele já vem com essa definição de velocidade, significa que ele sempre vai aparecer na diagonal, não fica tenso. Primeiro eu vou definir aqui 0, porque ele vai aparecer sempre no eixo mais central de cima e de baixo, e aqui o meu primeiro vai aparecer no lado esquerdo do meu jogo, da minha tela, menos 60. Enquanto isso, o outro vai aparecer do lado direito. Vou colocar aqui porque são 3 personagens. Então, primeiro, vou duplicar aqui, porque se minha situação for o primeiro personagem, ele vai aparecer aqui. Se nesse caso, se ele não é o 1, ele é o 2. Então, eu tenho que definir que ele é o 2. Se ele for o 2, ele vai aparecer do lado direito. Se não, ele é o meu terceiro personagem. E aí no meu terceiro personagem eu vou colocar quase na mesma posição do primeiro. Só vou alterar aqui para ser do lado direito. Vou colocar aqui 55. Certo? Então vamos lá. Se for 1, vai aparecer o primeiro personagem. Se for 2, o segundo. Se for 3, o terceiro personagem. Então, se for igual a 1, aparece esse primeiro. Vamos dizer que aqui seja o nosso primeiro personagem, que vai ser uma pizza. Lembra que eu estou com a configuração 16x16, porque ele não é tão grande. Ele vai aparecer ali na tela. Nosso segundo personagem, ó, apareceu lá em cima. Nosso segundo vai ser, vamos aqui em galeria,
um hambúrguer. Já temos dois personagens. Se não, ó, veja que eles apareceram os dois ali em cima. A gente vai fazer esse ajuste. Veja que está aparecendo um monte lá em cima. Se não for, aí vai ser a terceira condição, que aí é o nosso lado positivo. Que no caso, no lado positivo, a gente vai ter, vamos pegar aqui, de benéfico, uma maçãzinha aqui, ó, supernatural. Só que para ela ser considerada algo positivo, eu preciso definir isso. Então, para isso, eu venho aqui nessa primeira opção, vou, ó, descendo. Opa, aqui. Nessa opção eu venho adicionar essa opção daqui, ó, overlaps, que é aquilo que vai interagir. Set overlaps. E aí, ó, eu não tenho um personagem, eu preciso definir que quem é que vai interagir é a nossa última project. E ele não vai ser um personagem, ele vai ser uma comida, um food. Pronto. Defini que todos eles são comida, porém uns são benéficos, outros maléficos. Aí agora a gente vai definir outra coisa. Tá vendo que eles sempre estão aparecendo lá em cima da nossa tela? A gente precisa que ele apareça em qualquer lugar da tela. Existe uma limitação que nossa tela vai de 0 até 120. A gente não vai colocar no 0 e nem colocar no 120, para ele não aparecer, basicamente não aparece na nossa tela. Para isso, a gente vai precisar setar, depois que saiu da condição aqui, a gente precisa setar como é que ele vai aparecer na nossa tela. Então eu venho aqui, ó, na minha primeira opção, venho aqui, setting, no physics, tá vendo? Physics é create physics. Venho no physics, setting, vou colocar fora dessas minhas condições todas. E aí o que é que eu quero? Eu quero que os meus personagens de comida, no caso, eles apareçam, eles mudem a posição em relação a Y, que é a parte vertical. E aí, mas ele vai aparecer sempre do 0. Não, eu não quero que eles apareçam sempre no 0, porque o 0 fica muito alto na tela. E aí eu vou limitar o pick handle aqui, ó, de 10 até 110. 110. Aí veja aqui, ó, agora o nosso jogo, opa, tá vendo que já apareceu, ó, de forma aleatória, já está tomando forma. Só que até agora não existe uma interação. A gente precisa definir a interação do nosso personagem com esses objetos. E para isso eu vou adicionar aqui, ó, Spirit. Lembra que tinha a opção Overlaps? Overlap é interação. Eu vou adicionar o Overlap em duas situações. A primeira situação é quando eu vou perder vida. Como assim? Se eu interagir com algo que não é benéfico, que no caso eu tenho o hambúrguer e a pizza, se eu começar a comer em excesso, eu vou acabar perdendo vida. Então eu preciso informar que eu vou perder vida. E aí quem é que vai interagir? Isso vai interagir com project. E aí eu perco. E para ficar melhor, eu vou adicionar aqui, ó. Opa, tá vendo que já dá o jogo já começa a tomar uma certa forma. E aí eu preciso observar uma característica da câmera, da questão dos pixels, que ele, quando nossa interação ocorrer com um objeto que não é positivo, ele vai dar uma falhada no personagem. E aí eu venho aqui embaixo, e aí eu vou adicionar isso aqui, essa opção, câmera shake by de 4 a 500. Eu não vou alterar nenhum objeto. E aqui eu vou fazer o que? Vou adicionar um destroyer. Ó,
vou adicionar um Destroyer, que isso me dá uma ideia de que eu posso interagir e também tentar destruir. Aí eu venho no Sprite primeiro, venho aqui nessa opção, deixa eu tentar aqui, Set. Lembrando que quem é que vai interagir não é nosso personagem. Eu vou puxar daqui pra cá, ó. É dessa interação. Deixa eu só tirar esse aqui. Deixa eu tirar esse. Leva um pouquinho mais de tempo. Venho aqui em Spirit, pegar a opção correta. Destroyer, não é esse primeiro. Só um instante, pessoal, que uma vez eu acabei perdendo aqui. Aqui é esse dos efeitos. Opa, esse não. Aqui, Destroyer. Deixa eu só localizar aqui, que uma vez eu acabo me perdendo. Cadê? Deixa eu só ver aqui onde é que tá. Cadê? Não, deve estar aqui na parte de games, então. Não, tá lá de volta. Destroyer. Wait. Eu me perdeu. Então aqui eu não vou adicionar nosso personagem, eu vou replicar isso. E a partir da interação, isso vai gerar uma movimentação e eu vou chamar esse efeito aqui, efeito Bubble. Bubbles. Deixa um tempo que tá. Não vou interagir, não vou modificar. Isso aqui é de maneira a perder vida. Veja aqui, ó, o que acontece. Opa, ele dá um e aparecem as bolinhas. Agora a gente vai fazer a interação de maneira maléfica, quando eu perco, quando eu ganho energia de forma positiva. Eu vou lá também em Overlaps. Ele vai ganhar. Vem aqui. Forma positiva. E de que maneira eu vou fazer esse ganho positivo? O meu ganho positivo, ele ocorre quando o meu player interage com a comida, que eu chamei aqui, ó, de comida, food. Ele também vai ter um modo Destroyer, que é uma interação quando isso ocorre. O que é o Destroyer é a interação. Lembrando que essa só ocorre não com somente o personagem, mas sim com a interação com o personagem. E aí a gente vai deixar o efeito um pouquinho diferente. Putz, adicionei aqui. É o efeito... Cadê? Hands.
deixo mesmo um tempo um pouquinho menor, 100 milissegundos, e aí eu adiciono como se fosse uma moedinha do Mario. Venho aqui em música e adiciono aqui, ó. Lembrando que música vocês podem modificar o quanto vocês quiserem. E aí, acabou só isso? Sim, demora. Veja, é um pouquinho trabalhoso, mas a gente viu todas as condições para o jogo já começar. E aí eu tenho a característica geral, nossa característica do jogo, onde eu defini plano de fundo, personagem, a movimentação do personagem e a limitação da tela, e que ele vai começar com 5 vidas, e depois os objetos que vão interagir, ganhando ou perdendo energia, que no caso aqui foram duas, a pizza e o hambúrguer, e por último a maçã. E nesse processo ele vai ter, eu preciso definir que isso vai ser limitado a 1, 2 e 3 os casos. Por isso, se minha comida for igual a 1, ela é uma pizza. Se for igual a 2, é um hambúrguer. Se for igual a 3, é igual a uma maçã, que é algo saudável. E aí eu fiz um ajuste do processo associado a como é que eles vão aparecer, se é o 1, o 2 ou o 3. Por último, para ter essa interação de forma positiva ou de forma negativa. E nessa interação positiva ou negativa, se for negativa ele perde, se for positiva ele ganha. E aí essas características aqui é para movimentar só para título visual, e para finalizar a gente já tem um jogo pronto. No nosso jogo pronto, a gente pode não somente utilizá-lo, fazer uso, mas também compartilhar ele. Se eu abrir aqui, ó, opa, já finalizou? Venho, reinicio, ó, já consigo movimentar, ó, ganho vida, tá difícil, bateu, opa, perdi mais, cadê? Ganhei uma, e aí finaliza. Beleza, pessoal, esse foi um exemplo. Se vocês quiserem ver mais exemplos, entre no site, tem diversos. Aqui só foi para que vocês tenham uma ideia do que é o jogo em si. E aí, vocês podem também compartilhar com os colegas. Você vem aqui, ó, cadê? Compartilhamento, publicar projeto. E quando ele publica, você copia esse link ou manda o QR Code para o colega. Quando ele pegar esse QR Code ou o link, copia o link, quando ele colocar isso aqui no navegador, ele já vai abrir direto o seu jogo. Alisold, carregar, e tá lá nosso jogo. Ó, quiser colocar uma trilha sonora, mas meu jogo só tem esse, eu posso colocar uma trilha sonora no jogo. Eu venho aqui no nosso jogo, e aqui na parte de música, na parte principal, eu adiciono uma musiquinha aqui, ó, melody. Ele vem abrir dessa forma. Eu vou pegar a aleatoriedade aqui, ou posso vir em galeria e adiciono qualquer coisa. Vou adicionar esse, não sei. Finalizando, veja que a partir do momento que eu executo novamente o meu processo, ó, o jogo já funciona, já começa a aparecer aqui. Mas uma musiquinha parou de funcionar. Ok, quando ela para de funcionar, a gente pode colocar fora e colocar como loop para sempre. E aqui ele sempre vai ficar essa musiquinha. Volta aqui a reiniciar. Veja que diferente da primeira. Ó, consigo movimentar e minha música fica lá. Opa! Bateu uma, bateu duas, estou perdendo vida. Acabou. Pessoal, isso foi um pouquinho do que é jogos digitais. Você pode fazer muito mais do que isso. É só liberar a imaginação, explorar a ferramenta. E eu agradeço pelo espaço, a galerinha. Até a próxima. Bom desenvolvimento. A gente se vê. Tchau, tchau, galerinha.